E aí pessoal, Percy Henrique trazendo aqui uma partida de Harry Potter narrada. Eu tô pilotando um Draco Malfoy Control contra meu primo de Severus Snape full agressivo. Eu comecei o turno jogando uma lição de transfiguração e uma lição de poção, uma mana verde e uma mana vermelha. Minha ideia é controlar o jogo o máximo que eu conseguir. Ele baixou uma lição de criatura e uma lição de poção, uma lição verde e uma lição marrom. Eu acabei descartando aquela lição ali dele com uma carta que descarta a lição verde. Sempre controlando o jogo, eu aproveitei a segunda ação para comprar uma carta. Ele passou o turno jogando duas lições marrons, o que foi complicadíssimo para mim pensar na situação que eu estava lidando agora. Mas eu pensei em jogar uma aventura. Essa aventura ele toma 1 de dano por turno. Para resolver ela, ele tem que descartar 3 cartas de lição em jogo. Então, ou ele ficava tomando 1 de dano por turno, ou ele descartava 3 lições. Ele jogou um cervo escocês, 1 de dano por turno e 1 de saúde. E escolheu descartar as 3 lições para tirar a aventura de jogo, para não ficar tomando dano. A recompensa da aventura era me dar 3 de dano. Eu tomei os 3 de dano. Mas isso que ele fez aí me adiantou muito, porque ele perdeu 3 recursos muito importantes para o meu deck de controle. Isso é muito bom. Então eu aproveitei para comprar uma carta e usar o efeito do Draco Malfoy. O efeito do Draco Malfoy, eu descarto uma carta na minha mão, olho a mão do oponente e descarto uma carta da mão dele. Eu descartei uma lição verde, porque já que ele está quase sem lição, uma lição a menos para mim em jogo é melhor. Passei o turno, tomei o dano do cervo. Ele usou uma ação para comprar e outra ação para comprar. Compra do turno meu, usei uma ação para comprar. Sempre ter cartas na mão é bom para poder usar o efeito do Draco Malfoy e ter também opções para jogar no meu deck de controle, né? Usei o efeito do Draco Malfoy, descartei uma carta para descartar uma carta da mão dele. Escolhi descartar uma lição, né? Aproveitar que ele estava quase sem lição para poder enfatizar o fato dele precisar gastar mais recursos comprando carta, porque no Harry Potter o seu deck é a sua vida e se seu deck chega a 0 você perde. Passei o turno, tomei 1 de dano no início do turno do lado do cervo. Ele jogou uma lição verde. Tá pensando aí, tá bem complicada a situação para ele. Aproveitou para jogar outra lição verde. Eu usei mais uma ação para descartar uma lição verde dele em campo. E usei o efeito do Draco Malfoy novamente. A mão dele estava bem cheia. Estava complicado de lidar com a situação. Eu não tinha muita opção, então preferi descartar uma criatura que fosse me atrapalhar mais durante o jogo. Tomei 1 de dano do cervo, passando o turno. Ele comprou a carta. Tá pensando ali o que vai fazer. Jogou uma bomba fedorenta. Isso significa que ele não vai tomar dano de criatura e aventura minha. Eu expliquei que, tipo assim, não fazia sentido, porque eu não dava dano nem nada. Passou o turno, comprei minha carta. Ainda muito sem conseguir controlar o jogo dele, eu preferi jogar uma aventura. Se ele tivesse criaturas em jogo, eu poderia jogar essa aventura, que são bichinhos de estimação incomuns. Todo início do meu turno ele vai tomar 4 de dano. Para resolver essa aventura, ele descarta 2 criaturas em jogo. E a recompensa dele é que ele pode comprar uma carta. Ou seja, eu estou forçando mais ele a gastar, a descer a criatura e mandá-la embora no mesmo turno. Ele jogou uma cura para furúnculos. Ele coloca 4 cartas no fundo do deck dele que não sejam de cura e compra uma carta. Então, tecnicamente, ele está curando 4, na verdade 3, porque ele vai comprar uma carta, mas ele está ganhando um recurso além de botar 3 no fundo do deck. Isso aí atrasa demais meu jogo de controle, eu tenho que lidar muito com cura durante esse turno. Eu avisando quando ele passou o turno que ele tinha que tomar 4 de dano, comprei minha carta. Desci uma lição vermelha, passei o turno comprando uma carta, tomei 1 de dano. Ele tá ali pensando, né? A situação para ele não tá muito boa, mas ele tem muita coisa que ele pode fazer ainda. O deck dele tá grande, baixou uma lição de criatura e usou novamente outra cura para furúnculos, onde ele pega 4, coloca no fundo e compra uma carta depois. Eu tô só vendo o que ele tá colocando, né? Porque para mim é muito importante ter controle do que tá voltando pro deck dele.
já que eu tenho que lidar com o meu controle para poder atrasar o jogo dele. Comprou a carta, passou o turno. Eu avisando que ele tem que tomar os 4 de dano da aventura. Usei uma lição para tirar uma lição, um encantamento para tirar uma lição marrom dele. E usei o efeito do Draco Malfoy mais uma vez. Eu vou usar e abusar do efeito do Draco Malfoy, porque assim que esse deck meu funciona, eu vou minando muito os recursos dele da mão. Mas ali eu vi que estava bem complicado. Só tirei uma poção nauseante, que ele tecnicamente me causaria 5 de dano, eu não teria como evitar. Passei o turno, tomei o dano do cervo. Ele comprou a carta, baixou uma lição de criatura que para mim foi muito ruim. Eu estava tentando minar o máximo possível dele jogar criatura. Jogou um trasgo. Eu estava explicando que o trasgo descarta uma lição de criatura. Uma lição de criatura para entrar em jogo. Então ele perdeu sua lição, mas colocou um trasgo da floresta. Bate 2 por turno. Tem 1 de vida. Avisando da minha aventura, que ele toma 4 no início do meu turno. Bomba fedorenta, não vou tomar dano das criaturas dele nesse turno. E desci uma lição. Passei. Comprou. Comprou mais uma ação, usou uma ação para comprar novamente. É um jogo bem tático, né? Ele usou uma bomba fedorenta para não tomar dano da minha aventura. Tanto que eu nem cobrei ele no início do turno. Fiz minha compra do turno. Baixei outra lição. Porque era importantíssimo ter 5 lições em campo para jogar enraizar. Porque enraizar eu descarto uma criatura minha escolha do campo dele. Descartei o trasgo, né? Que já que ele causa 2 de dano, você só me causa 1 por turno. 1 por turno meu deck ainda consegue aguentar. Mas se for acumulando muito 1 seguido, fica complicado. Ele usou a terceira cura para furúnculos. Ele curou mais 4 de dano. E ainda comprava uma carta. Então, os 4 recursos que eu minei dele no cemitério, ele já conseguiu recuperar. Claro que vai pro fundo do deck. Mas mesmo assim, para mim, cada carta que volta é complicado. Então, seria terrível. Comprou a carta do turno. E aí vem um grande problema para mim. A carta que ele comprou do turno é outra cura para furúnculos. Então ele vai curar mais 4. Nessa situação aconteceu um problema. Ele pegou o deck para curar o próprio deck do deck. E eu peguei um cemitério. Aí a gente percebeu que estava errado. Aí eu corrigi, peguei o deck dele, embaralhei, fiz ele pegar as cartas do descarte e voltar para o fundo do deck para não causar nenhuma confusão. Essa foi a maior misplay que a gente cometeu no jogo. De um turno de curar 2 curas para furúnculos foi muito ruim para mim. Ele voltou 6 cartas pro deck, ainda deu 2 draws. Nesse turno, como eu não tinha muito o que fazer, eu dei minha cura para furúnculos para voltar coisas que tiravam lição e que tiravam criatura do jogo dele. Porque eu tava toda hora minando essas coisas, já tava ficando sem. Esse meu deck é muito constante em retirar coisas do tabuleiro e voltar coisas para o meu deck. Usei o efeito do Draco Malfoy para descartar aquela lição de criatura, né? Muito importante tirar esse recurso da mão dele. Deixei uma poção verde e outra poção verde. 2 manas verdes. Eu tô avisando ele pra tomar os 4 de dano da minha aventura. Usei o efeito do Draco, primeira ação do turno. 2 ações por turno. A primeira foi do Draco. Eu tô olhando minha mão para decidir o que eu vou tirar. Eu tirei uma poção nauseante que causa 5 de dano, descartando uma lição verde. E usei uma cura da Madame Poffin, que cura 3 e compra 1 do topo. Coloca no fundo em qualquer ordem e compra 1 do topo. Passei o turno, tomei o dano do cervo novamente. Esse cervo aí deve ter me comido pelo menos uns 12 de dano só nesse jogo. Facilmente. Eu tô ajeitando ele minhas lições, né? Pra ficar mais fácil saber quantas lições de cada cor eu tenho. Jogou uma pergunta do Snape, ela me causaria 4 de dano se eu não revelasse uma lição verde da minha mão. Tomar 4 de dano novamente da minha aventura, se minha aventura tá comendo o deck dele, tá muito bom. Eu usei o defeito do Draco novamente, a mão dele tá muito grande, mas minar cada vez mais recursos seria importante.
E usei minha segunda ação para comprar uma carta, né? É, apesar do efeito do Draco ser muito bom, o fato de eu ter que descartar a carta toda hora deixa minha mão muito pequena. Tudo bem que eu como carta da mão dele, mas ele come carta da minha para fazer isso. Ele baixou uma cobrinha, 2 de vida, 2 de dano por turno. Tomou os 4 da minha aventura, usei uma bomba fedorenta para não tomar dano de criatura, e minha segunda ação foi comprar uma carta. Não tomar esse dano de criatura todo turno é muito importante para mim, porque eu preciso dos recursos para tirar essas coisas de campo. Ele baixou um cão mal-humorado, 1 de dano por turno e 3 de vida, e um traço da floresta descartando uma lição de criatura. Eu estava explicando que tinha que ser uma lição de criatura, então ele já colocou 2 criaturas novamente. Já está ficando difícil controlar esse campo aí e aguentar o dano. Novamente, minha aventura comendo mais 4 de dano dele. Essa minha aventura comeu muito dano dele nesse turno. E eu aproveitei para usar 2 efeitos do Draco. Descartar duas, para descartar uma para descartar uma carta da mão dele, mas eu fiz isso 2 vezes. Porque eu já não tinha muito o que fazer ali para controlar as criaturas. E se eu não me engano, eu só tinha coisa na mão para tirar a lição marrom de jogo, o que ele não tinha. Tô sempre tirando os recursos ali pra mim no turno dele, que isso é importante. Mas acabei de tomar 6 de dano. 6 de dano, esse deck começa já a rodar muito. E tomar 6 de dano no meu já é uma coisa complicada. Ele desceu outra criatura, o Boss Constrictor. Mas eu lembrei ele que ele não tem lição de criatura e não podia descer ela. E ele baixou uma lição de criatura e passou. Comprei 2 cura para furúnculos. Vou curar. Cada uma vai me curar 4 e comprar uma carta do topo do deck. Então eu vou curar no total 6 e dá 2 draws, o que pra mim é muito bom, porque eu volto os recursos que eu preciso pra minar as coisas dele. Lembrando que para ele resolver essa aventura em campo, ele tinha que descartar 2 criaturas, mas ele evitou o máximo de tentar tirar essas criaturas de campo. Se ele tivesse feito isso, talvez ele teria sobrevivido mais um turno, com eu tomando 6 de dano no início do turno dele. Ele usa o efeito do Severe Snape, que uma vez por jogo ele pode colher 7 cartas que não sejam de cura da pilha de descarte dele e embaralhar de volta no deck. Ou seja, ele cura 7, e lembrando que esse efeito do Severe Snape não é uma ação, então ele ainda tem 2 ações do turno dele. Isso é fortíssimo. Ele tentou pegar as três cura para furúnculos, mas eu falei com ele que a cura para furúnculo é uma carta de cura e ele não pode pegar ela, então ele vai ter que escolher outra coisa. Ele escolheu voltar recursos como mana marrom e algumas criaturas importantes e umas cartas de encantamento verde que são muito fortes, batem muito. Mas de qualquer forma, curar 7, embaralhar o deck sem gastar ação é muito forte. O Severe Snape é uma carta muito poderosa como líder e só atrasando meu jogo cada vez mais. Eu aproveitei para olhar meu cemitério para ver como é que eu ia lidar com essa situação que já estava bem difícil para mim. Ele baixou uma Boa Constrictor, 2 de vida, 2 de dano por turno. E baixou um Corvo Curioso, 1 de vida, 1 de dano por turno. Ou seja, o tabuleiro dele já estava cheio. Usei uma. Eu estava lembrando da minha aventura dele tomar 4. Usei uma bomba fedorenta, no qual eu não tomo dano das criaturas e das aventuras dele no próximo turno. Ou seja, vai me segurar um turno aí. E joguei uma ala hospitalar. A ala hospitalar eu descarto uma lição verde e curo 8. Essas 8 eu embaralho no deck. Então é a minha chance de ver as coisas que eu coloquei no fundo do deck novamente. Foi muito importante curar esses 8 aí, porque no próximo turno eu vou tomar uma porrada muito grande dessas criaturas dele aí. Aí passou aí o turno. Ele não tomei o dano das criaturas, graças a Deus, né? Seria terrível tomar esse dano de criatura aí. Aí ele tinha um péssimo. Ele não notou uma coisa importante. Se ele não tivesse descartado as criaturas, ele não teria morrido. Mas ele não descartou. E como ele passou pra mim, ele tomou os 4 da aventura e morreu, né? Ele deveria ter descartado as criaturas. Ele me causou 2 de dano com aquele encantamento dele. Aí eu comprei, lembrei que ele tem que tomar os 4. Tirei uma lição verde dele com o encantamento meu que tira a lição verde de jogo. Passei e a gente estava contando quanto de dano que eu tinha que tomar.
Com todas essas criaturas em jogo, eu tinha que tomar 9 de dano. 9 de dano é muito grande, então eu já estava contando quanto que eu ia tomar e aproveitei para usar uma ala hospitalar para curar os 8 de dano, para evitar que seja tão grande a perda de vida que eu vou tomar agora, no próximo turno. Eu me adiantei um pouquinho, falei um pouco mais cedo, mas é nesse turno agora que ele tinha que tirar minha aventura de jogo para conseguir sobreviver no próximo turno, e ele esqueceu. Contando novamente o dano aí, 9 de dano. 9 de dano já é uma porrada muito grande para mim, para o meu deck é complicado de lidar, principalmente no deck de controle. E aí passei para ele. Eu ainda tinha uma segurança ali no deck, ele não conseguia me matar nesse turno. Ele usou uma ação para comprar uma carta e desceu outro Corvo Curioso, 1 de vida, 1 de dano por turno. E é aí que ele tinha que ter descartado 2 criaturas, porque ele tomou os últimos 4 de dano e perdeu a partida morrendo, infelizmente.